Aula de reforço 18 do curso Umbanda Pé no Chão. Eu vou dar para vocês motivos do porquê que a incorporação ainda é necessária e vai ser por um bom período de tempo. O curso Umbanda Pé no Chão tem uma playlist criada aí no canal, mais de 60 vídeos. É um curso continuado. Vencemos os conteúdos do livro de referência, que é o livro Umbanda Pé no Chão, mas vamos continuar com as aulas de reforço. Então é um curso continuado, principalmente baseado na interação dos comentários e questionamentos que o pessoal faz. O pessoal pediu para mim falar por que a incorporação ainda é necessária. Mas antes de nós começarmos, inscreva-se no canal Universalista EAD e ative as notificações. Esta é a maneira mais ativa e fácil de você estabelecer uma parceria com o canal Universalista EAD e nos ajudar a impulsionar os conteúdos no YouTube. Tudo gratuito. Se você puder deixar seu like, nós agradecemos antecipadamente. A incorporação ainda é necessária? Vamos fazer algumas considerações iniciais antes de entrarmos na aula propriamente dito. Não devemos confundir incorporação com inconsciência. O pessoal se criou um dogma que para haver incorporação tem que haver inconsciência e você incorpora de maneira consciente. Então a incorporação ela é uma interpenetração áurica, perispírito a perispírito. O perispírito do médium, que é o corpo astral, fica levemente desacoplado, ele levemente desacoplado, expandido, e aí é uma interpenetração fluídica, áurica com o perispírito da entidade comunicante e há uma fusão de consciência. Quanto mais maduro o médium, mais profundo é essa fusão de consciência. Não confunda isso com inconsciência, que hoje é raríssimo, praticamente não existe mais. Eu fui batizado na Umbanda na década de 70, mais especificamente em 1970, aos 7 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, e até hoje, passados mais de 50 anos, só conheci um médium inconsciente em toda essa caminhada de Umbanda. E meus pais eram médiuns umbandistas, nasci no seio da Umbanda. Poderão dizer assim, mas hoje é a mediunidade semiconsciente. Eu não sei o que é a mediunidade semiconsciente. Até hoje eu não consegui compreender. Durante o transe, o médium guarda registros mnemônicos, registros de memória, lembranças no dia seguinte. Isto é uma mediunidade semiconsciente? Não sei. Durante o transe ele estava consciente. Então, essa gradação da memorização e das lembranças que ficam registradas no subconsciente do médium e que ele tem lembrança depois como flashes, quem conduz isso são os guias espirituais. O que ele tem que se lembrar, o que ele não tem que se lembrar no dia seguinte. Mas eu não caracterizaria isso como mediunidade semiconsciente, porque há uma confusão de memorização com semiconsciência. Eu estou constantemente, se eu perguntar para você o que você almoçou ontem, muito provavelmente você não vai lembrar. Mas no horário do almoço você estava consciente. Você não estava inconsciente quando você almoçou. Ou você estava semiconsciente quando você almoçou. Então nós não temos parâmetros, é difícil isso aí. Então no meu modo de ver, no meu olhar, ou é médium inconsciente, que é raríssimo, ou médium consciente. Ponto. Maior ou menor memorização, maior ou menor lembrança, depende de cada médium, depende do guia espiritual, da necessidade que ele memorize para o seu autoconhecimento. Mas vamos lá então, vamos deixar de conversa, vamos entrar na nossa aula propriamente dito. Primeiro motivo para que
a incorporação seja necessária. Os espíritos não têm ectoplasma, que é o fluido animal, fluido que é gerado, eterizado no interior do citoplasma das células. E os guias espirituais precisam de uma grande quantidade de ectoplasma numa gira de Umbanda, que concentra muita gente em pouco espaço de tempo. Não basta só a imposição das mãos, não é suficiente só o magnetismo do passe espírita no mediunismo de Umbanda. Então, baseado nisso, a incorporação é uma técnica, um meio de extrair grande quantidade de ectoplasma dos seus médiuns, principalmente durante os inícios das engiras, quando os médiuns incorporam seus caboclos, seus pais velhos, seus exus, que é trabalhado ali no momento inicial da incorporação, uma grande doação de ectoplasma. Vou voltar sobre esse assunto no motivo 5. Aguardem que está bem legal, ok? Segundo motivo, consequência natural do primeiro, abrangência do trabalho. Uma grande quantidade de pessoas encarnadas e desencarnados, e uma amplitude de trabalho enorme que a Umbanda faz. Então, a necessidade de doação de ectoplasma é em consequência dessa abrangência do trabalho, né? Uma necessidade maior de captação e estoque de fluido animal durante a gira. Isso é estocado. Eu vou explicar isso na tela 5. Terceiro motivo, recomposição perispiritual. Os espíritos desencarnados têm seus perispíritos ou corpos astrais recompostos, recomposição de membros, cicatrização de chagas, cirurgias astrais, num grande número. Isso se dá durante a engira, depois da engira, com os médiuns também em desdobramento, e vai até subníveis profundos de resgate no umbral da Terra, na psicosfera do umbral. Então, é um grande trabalho de cura para que esses espíritos desencarnados possam ser socorridos. E o tônus vital quantum de fluido e de ectoplasma, ele é fornecido no momento da incorporação, principalmente. Não que nos outros momentos, durante o passo, durante o aconselhamento, essa doação não esteja sendo feita. Quarto motivo, plasmar alimentos. Sim, alimentos. Os espíritos desencarnados têm fome, têm sede, estão com frio, estão perdidos aqui no orbe, por vezes encostado nos consulentes, nas pessoas, ou morando nas casas, na contraparte etérica. Assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes, os guias da Umbanda condensam o ectoplasma dos médiuns e dão uma forma de alimento para esse ectoplasma, e literalmente esses espíritos comem. Isso também é conseguido nas oferendas. Aí o fundamento da oferenda, da fruta, das folhas, né? Da água. E eles são alimentados, são trocadas suas roupas, assim como se eles estivessem num grande hospital. Tá? Então, plasmar alimentos, a necessidade da incorporação para essa doação intensa de fluidos. O quinto motivo, eu cheguei na parte principal da nossa videoaula, os chakras e o Kundalini do médium, como se fosse uma usina de força, que isso tem que ser utilizado e é utilizado para a doação de fluido, já com especificidades mais profundas no esoterismo de Umbanda, e se justifica a incorporação consciente. Vamos explicar isso com calma.
Vocês estão vendo aí o eixo cérebro-espinal, a coluna vertebral, que ela vai lá desde o cóccix, lá embaixo, né? O término da coluna, o início da coluna vertebral, e ela se estende até lá a base da coluna, e atrás, no crânio, nós temos o bulbo raquiano. Ali no crânio, no bulbo raquiano, é feito o amaci, que alimenta, fortalece a captação de tônus vital de axé que se dá pelo bulbo raquiano e se redistribui ao longo de toda a coluna vertebral, de cima para baixo. Na outra imagem do homem, vocês têm ali os chakras, né? Laríngeo, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e lá o chakra básico, lá embaixo. O que acontece no momento da incorporação? Vamos dizer preto velho. O preto velho incorpora, ele dobra a cintura na altura do chakra básico e esplênico. E neste momento há um pulso de Kundalini. O Kundalini é uma energia, uma concentração de axé, ou de prana, que fica na base da coluna vertebral, lá embaixo, lá na base. Quando o preto velho dobra a coluna, se manifesta a um pulso, um impulso e um pulso desse Kundalini até o chakra básico e esplênico. E ele, a partir disso, isto é fornecido por ambiente psicoastral através dos chakras palmares, do próprio vórtice dos chakras, para que seja utilizado depois nos socorros, recomposição perispiritual, plasmar alimentos. É um fluido bem animal, bem denso, vamos dizer assim. Então, nesse momento que o preto velho dá esse giro, que ele curva o seu médio, há esse pulso no Kundalini na base da coluna, e a partir desses dois chakras isso é fornecido, é doado, é captado e estocado. Se nós pegarmos por linha vibratória, pegar as entidades de Oxóssi, por exemplo, caboclos, eles já pegam no gástrico e no esplênico, mais acima, mais no meio da coluna vertebral, não é tão denso esse fluido, e no giro que o caboclo dá ao longo do eixo cérebro-espinal, na coluna vertebral ele dá um giro, é trabalhado a fixação desse pulso de Kundalini que vem lá da base da coluna vertebral, ele é trabalhado e doado para o ambiente através desses chakras e das palmas das mãos também, mas notadamente a partir do chakra gástrico e esplênico. Aí nós teríamos Ogum e Xangô, que pega ali no cardíaco e no gástrico, com o mesmo processo de pulso da Kundalini que sobe até esse chakra, e no giro da coluna vertebral, no movimento do tronco, isto é fornecido, doado, é estocado para a ingira. E teríamos até o chakra laríngeo, aí já em Assam, Iemanjá, até o frontal, até lá o topo da cabeça, Oxalá, frontal e Iemanjá, tudo ao longo da coluna vertebral são densidades de ectoplasma diferentes. Quanto mais embaixo da coluna vertebral, mais denso. Esse mais denso é usado para reconstrução astrais, reconstrução extrafísica, para cirurgias no perispírito de desencarnado, aí mais próximo do gástrico é utilizado para plasmar alimentos, e assim sucessivamente, de acordo com a necessidade, momento kármico evolutivo de cada atendido. Ao longo da coluna vertebral, quanto mais na base elemento terra, aí subindo ali no umbilical o elemento água, na altura do gástrico fogo, chega lá no coração, no laríngeo ar,
ar, e lá no frontal é o éter. Então também os 5 elementos estão sendo trabalhados, e cada orixá por cada elemento sendo trabalhado, esse poder de realização dos orixás no momento da incorporação do guia espiritual. Isso tudo acontece na abertura de gira, que as incorporações mais intensas acontecem, e o movimento ao longo da coluna vertebral de giro ou de rebaixamento, no caso do preto velho. Quanto fundamento, meus irmãos, quanto fundamento através dos chakras e do Kundalini, que justificam tudo o que se faz numa gira de Umbanda: plasmar alimentos, recomposição perispiritual. A abrangência do trabalho incluiria reconstruções extrafísicas do umbral, tudo baseado no fato que os espíritos não têm ectoplasma. Incorporação ainda é necessária, aula de reforço 18 do curso Umbanda Pé no Chão. Quanto fundamento! E aí a gente vê irmãos que às vezes vêm assim dizer: precisa espiritualizar a Umbanda. Vamos desafricanizar a Umbanda. A Umbanda não precisa mais de incorporação, isso é coisa do passado. Meu amigo, você pode espiritualizar a sua casa. Você pode rever os seus alimentos, os seus elementos de rito, você pode desafricanizar a sua casa, mas você falar pela Umbanda como um todo parte de uma objeção por incompreensão, parte por ignorância da sua parte. Porque a Umbanda ela é diversa, é a unidade da luz divina numa diversidade de manifestações. Então nós temos Umbanda mais africana, menos africana, kardecista, oriental, popular, Umbanda mais próxima do Terekô ou da Jurema. Em todas essas tradições a Umbanda dialoga. E a Umbanda não precisa se espiritualizar, a Umbanda já é a essência mais elevada da consciência espiritual, que é a consciência suprema, divina, a luz divina que se expressa através dos orixás, dos seus guias, falangeiros, para auxiliar a humanidade na sua evolução. Meu muito obrigado, até a próxima videoaula.